Aleluia! Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? O frio tá pegando você de jeito aí, é? Oh, Deus amado. Que frio foi essa semana, né, irmãos? Eu falo que Curitiba é para os corajosos. Deus está treinando a gente. Aleluia. Deus trouxe nós para Curitiba para treinar a gente. Amém? Quem nasceu aqui? Levanta a mão. Quem nasceu em Curitiba? Oh, mas tem muito curitibano aqui? Aleluia. Então vocês são tudo raiz. Oh, glória a Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você veio, meu irmão. Muito bom que você veio. Amém? Eu e o pastor ficamos felizes por cada ovelha que entra por essa porta, cada pessoa que entra aqui, gente, é uma alegria para nós. Imagina o coração de Jesus. Amém? Quando você sai da tua casa, você passa por desafios, você tem as suas limitações. Eu tenho. Eu passo por outros desafios, como você passa, né? Muitas vezes quantas vezes a gente, para colocar o pé para fora, irmão, em direção à igreja, o inimigo está em guerra na sua mente. O inimigo está em luta dentro da tua casa. E nós precisamos manter a nossa fé acesa. Amém? Isso é muito sério. Manter a fé acesa, ainda que esteja frio. Isso eu estou falando para homens e mulheres espirituais. Por quê? Porque, independente da estação, certa vez Jesus falou para os discípulos assim, ó: vocês entendem bem, vocês discernem bem sobre estações. Vocês olham lá fora, nas minhas palavras, né? Você vê uma árvore frutífera, oh, meu Deus, está chegando o tempo do outono. Você vê as flores, você fala: nossa, está chegando a primavera. E ele disse assim: e vocês não conseguem discernir que eu estou voltando? Amém? Então, às vezes, a gente vê tanta coisa acontecendo e a gente fica com a nossa mente, o nosso coração desanimado por tantos desafios. Irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você não vai ficar muito feliz com a notícia. As coisas não vão melhorar. O mundo tende a piorar. E esse é o cumprimento das Escrituras. Pastora, mas plena quinta-feira eu saí da minha casa para você falar para mim que o mundo vai piorar? É verdade, irmão. Porque a verdade, ainda que doa, aceita que dói menos. Amém? É Bíblia. É Bíblia. E às vezes a gente está remando contra a maré, essa é a verdade, porque o mundo está numa direção e nós estamos em outra. E a gente quer que as coisas fiquem fácil para a gente. A gente quer sentir: ah, meu Deus, está tudo favorável. Não tem que estar. Certa vez eu escutei o pastor Luiz Hermínio falando algo: se você está no caminho e você topar com o inimigo na contramão, glória a Deus. Se você vê ele indo na outra direção, glória a Deus, é sinal que você está indo na direção certa. Agora, se você não está incomodando o inferno, irmão, se você não incomoda nada, se você está fazendo tudo do jeito que muitas vezes a tua carne deseja, então, meu irmão, então tem alguma coisa de errado. Então o inimigo vai estar na mesma direção que você muitas vezes. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Aleluia. Em João, hoje quero falar desse discípulo abençoado do Senhor. Falar dele não, né? Eu quero ler a carta que ele nos deixou, poderosa. Gosto muito dos evangelhos, gosto demais. João 12, versículo 37. Estamos em poucos, mas glória a Deus, irmãos. Eu gosto muito, sabe, de estar na presença de Deus. Racionalmente, eu quero que você pense aí no teu lugar agora. Pensa um pouco nessa frase que eu vou falar. Você sabia que nesse lugar de buscar a Deus, você está no melhor lugar no mundo? Amém? Eu não estou falando de uma estrutura chamada Nação Vinde Colombo. Eu estou falando que quando você entra num lugar para buscar a Deus, você está no melhor lugar na face da terra. E hoje nós estamos aqui buscando a Deus. Amém? Estamos buscando a Deus. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Mas, apesar de ter feito tantos milagres, diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato, em nossa pregação, algumas versões, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer, pelo que Isaías disse em outro texto outra vez. Ele cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Estas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória e dele falou. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele. Mas, por causa dos fariseus, escute esse versículo. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Feche os teus olhos um minuto, quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estar aqui na tua casa, Senhor. A tua palavra é perfeita, ela é a semente perfeita para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor encontre em nós, Pai, uma terra preparada, uma terra frutífera. Senhor, nós sabemos que estamos em obras, nós sabemos que estamos em processo de construção. E como uma terra, Senhor, nós também estamos nesse processo, sendo preparados a cada dia para dar os frutos que o Senhor deseja que a gente venha dar. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, que essa palavra contribua com o propósito, coopere com o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E que saiamos daqui, Senhor, muito mais edificados do que nós entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre ame mais a glória de Deus. Amém? Ame mais a glória de Deus. Quando nós lemos esse texto, eu estava lendo esse texto, relendo, e ele me chamou muita atenção e eu parei nele, fiquei estudando um pouco sobre esses breves versículos, porque o capítulo 12 ele é grande. Mas do 37 ao 43, ele é um subtítulo. Jesus vai falar um pouquinho ali com os discípulos, e você percebe que João relata um pouco sobre a realidade espiritual do que estava acontecendo com os judeus. Irmãos, você sabia, tá alto o som aí para vocês ou tá tranquilo? Tá alto, né? Estou sentindo aqui. Dá para baixar um pouquinho, Dani? Você sabia que até para você amar a Deus, até para você vir ao culto, até para você servir em qualquer departamento, uma decisão que você faça em direção a Deus, ao propósito, até para você obedecer, você precisa de fé. A gente não faz nada sem a base da fé, mas a fé não é solitária, ela não é uma fé que eu direciono para qualquer coisa, não, a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé do cristão. Irmãos, tudo que nós vamos fazer para o Senhor e com o Senhor é necessário fé. E aí, por isso que a Bíblia vai dizer, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar com Deus. É impossível estar aqui numa quinta-feira à noite fria, chuvosa. É impossível se não houver fé no seu coração. Se não houver uma determinação no teu espírito que seja maior do que a tua alma e a tua carne. Então nós caminhamos por fé, e João, quando ele descreve esse texto, ele está falando da incredulidade dos judeus. Mas olha só, que bom se fosse a incredulidade daquela época. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos que a incredulidade
ela está instalada em todas as gerações, em todos os tempos. E não só naquela época, na realidade dos judeus, na época de Jesus. Por quê? Porque o texto aqui, que nós acabamos de ler, vai citar 2 versículos do profeta Isaías. Você percebeu isso? Depois você lê em casa de novo, marca aí na tua Bíblia, e você lê ele de novo. Vai falar sobre 2 versículos. E o texto me chamou a atenção, porque quando João começa a descrever da incredulidade deles, ele diz assim, ó, apesar de terem visto, apesar de ter feito Jesus muitos milagres diante deles, eles não creram. Irmão, e nós, ser humano, hoje, a gente às vezes quer, com perdão da palavra, plantar bananeira para as pessoas acreditarem em Jesus. A gente não se conforma com a pessoa que está ali, está vindo, está frequentando, e sabe, não tem um coração disposto a permanecer com a fé. E aí nós olhamos para esse texto, e nós vemos uma incredulidade que os impediu de viver a glória de Deus. É isso que o texto está falando. A incredulidade deles os impediu de viver a glória de Deus. Se você for ver o significado da palavra glória, né, existem várias palavras ali que compõem a glória de Deus. Fala sobre majestade, fala sobre excelência, mas, contudo, fala da pessoa de Deus e ponto. A pessoa de Deus, excelente que é, a majestosa. Em palavras humanas, no nosso português, no nosso vocabulário, nem cabe tanta descrição para a glória de Deus. Que a gente pode fazer um relato aqui, cada um de nós falar um pouquinho, o que a glória representa para você? A glória representa tudo de Deus, a cura, o milagre, né? E cada um vai falar uma coisa, mas nem isso é capaz de representar, ou melhor, né, significar a palavra glória de Deus. Enfim, irmãos, nós entendemos que a glória de Deus, ela é maior do que tudo, amém? Ela é sobremaneira maior. Porém, a incredulidade deles os impediu de viver isso, de viver o que Deus tinha para eles. E você percebe algo, que o texto está identificando a geração de Israel no tempo de Moisés, lá atrás, no começo da Bíblia, está identificando, então, o povo de Israel no deserto com os judeus nos tempos de Jesus. Há uma ponte aonde os mesmos homens que viveram em incredulidade, vendo um outro líder manifestando o poder de Deus, manifestando ali feitos, como Moisés foi, um grande homem de Deus, eles não creram, eles murmuraram. E aqui na frente, aonde Jesus agora, o próprio Filho de Deus, se manifesta em carne e osso, e vem também como Filho de Deus, fazer milagres, fazer sinais, operar maravilhas. Da mesma maneira, outro povo, outra geração, também não creu. Então você há de concordar comigo, que algo mudou ou não mudou? Disso que eu falei, de Moisés. Vamos interagir aqui para a gente não ficar bem atento, amém? Porque eu sei que vai esquentando um pouquinho, vai ficando mais confortável, né? O sono até bate, irmão, cuidado. Mas assim, ó, você há de concordar comigo que mudou algumas coisas. O que mudou? O cenário mudou? Quem diz ok? Amém? O cenário mudou. De Moisés até os judeus na época de Jesus, mudou o cenário. Mudou a configuração. Mudou as gerações? Mudaram muitas gerações de lá para cá.
Lembra, eu estou falando de Moisés a Jesus. Mudou as autoridades da época? Mudaram. As autoridades mudaram. Inclusive, uma forte autoridade. O curioso. Mudou a forma de Deus se manifestar. Porque lá atrás Deus havia se manifestado através de Moisés, um homem, um líder, que não tinha ainda, vamos dizer assim, a manifestação do Espírito Santo como nos dias de hoje, mas atuava sim pelo Espírito, pela presença de Deus. Então mudou a forma de Deus se manifestar e também a forma de Deus liderar o povo. Porque na época era Moisés, mas agora o Senhor enviou o seu próprio filho. Antes, por Moisés no Êxodo, através do poder de Deus, e você vai ler isso em Deuteronômio, vamos ler esse versículo? Deuteronômio 29, 2, 4. Essa noite eu quero ser breve, né? Nós temos menos tempo. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhes deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Aqui, irmãos, há uma referência da dureza do coração do povo quanto à incredulidade que eles tinham. Porque, embora toda a manifestação de poder que havia através de Moisés, mesmo assim, eles seguiam incrédulos. Mas num outro contexto na frente, que é o que nós acabamos de ler, nós vemos também em João 6,41, um pouquinho antes aqui do capítulo 12 que a gente leu, 6,41 diz assim, ó, agora, outro contexto, outro líder, né? Outro líder, 6,41, diz assim: então os judeus murmuravam dele, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. O povo não estava contente. Moisés manifestou poder e o povo murmurou. Jesus veio e disse: agora sou eu sou o filho, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o povo também murmurou. E ele diz ainda no verso 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam sobre isso, eles disse-lhes: isso vos ofende? Irmãos, os tempos mudam, as gerações mudam. E chegamos até nós. Eu quero fazer você refletir hoje. Como está a sua fé? Como está a sua fé em Cristo Jesus? Será que você está na igreja hoje porque você gostou do ambiente? Você gostou das pessoas? Você teve alguma aprovação humana? Pense com você. Eu poderia dar vários exemplos aqui que talvez coubesse no teu contexto, na sua vida. Mas a verdade é, irmão, que eu não estou aqui para julgá-los. Eu estou aqui para mostrar para você que não tem a ver, irmão, com uma pessoa. Não tem a ver com um líder, não tem a ver com o pastor, sabe? Às vezes a Vanessa, eu vou falar de mim aqui. Às vezes a Vanessa, ela quer achar um culpado. Eu quero achar um culpado para a minha frieza espiritual. Eu quero achar um culpado para a minha forma de agir com as coisas de Deus. Eu quero achar um culpado para o meu desânimo, para a minha falta de fé, para a minha desobediência, para a minha estagnação espiritual, o meu comodismo, a minha zona de conforto. E a gente quer achar culpados, porque na época de Moisés eles também procuraram culpados. E muito pelo contrário, não eram culpados, muitas vezes eles acusaram Moisés. Eles apontaram Moisés: foi você que nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto.
para passar as dificuldades no deserto, Moisés, deixasse a gente lá. Irmãos, que cenário Moisés viveu. Mas Jesus agora começa a viver outros desafios. E quem somos nós hoje, irmãos? Quem somos nós? Sabe por quê? Tem uma palavra que é muito forte, ao mesmo tempo ela tem um peso de responsabilidade, um peso de glória muito grande nas Escrituras. Porque eu não me lembro a referência agora, se você lembrar, você pode me falar depois. Existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, se eles, através de anjos, se eles rejeitaram a palavra que foi enviada através de anjos, através de homens, né, profetas, quem dirá o peso que não vai ter nos dias de hoje, enviada pelo seu próprio Filho? A Bíblia nos alerta de uma forma, nos dizendo assim, gente, filhos, discípulos, se lá atrás houve um peso de glória, houve uma grande responsabilidade para as palavras que foram proferidas, profetizadas, quem dirá nos dias de hoje? Irmão, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos obedecer a Deus, não é o pastor que a gente rejeita, não é o líder do ministério. A verdade é que nós condicionamos a nossa visão às pessoas. Mas toda vez que nós rejeitamos a Deus. E é isso que nós temos que ter consciência. Mas para ter essa consciência, nós precisamos fortalecer a fé. Sabe por que você tem rejeitado a Deus? Porque a tua fé está fraca. Ninguém rejeita a Deus quando a fé está forte. Quando você tem alimentado a fé. E essa noite, querido, em nome de Jesus, essa palavra não é para você sair daqui pulando de alegria. É para a gente sair pensativo mesmo, refletindo um pouco sobre a realidade espiritual que eu e você estamos vivendo. Nem sempre a gente tem que sair pulando do culto. Porque, irmão, andar por fé é melhor do que andar por vista. Porque andar por vista são coisas passageiras, momentâneas, e elas vão acabar. A emoção de comprar um carro novo, a emoção de ter uma casa nova, a emoção de ir lá comprar uma roupa que a gente quer, um sapato, ou ir lá pegar alguma coisa legal, viver um momento diferente, é muito gostoso, é muito bom. Quem lembra da sensação que é ter algo novo na sua vida? Gente, é gostoso demais. A euforia do momento das coisas novas é muito bom, mas passa. Você já se deparou comprando uma coisa? Eu já vivi essa realidade. O Senhor até já me mostrou. Comprei uma coisa. Gente do céu, que alegria. Pensa na minha alegria. Eu fiquei dias e dias e dias com aquela alegria, com aquele entusiasmo, aquela coisa. Irmãos, daqui a pouco aquilo ali virou rotina. E eu, por mais esforço que eu olhava, eu dizia assim, Senhor, dá para acreditar que isso aqui me entusiasmou um dia? Dá para acreditar que isso aqui fez eu, ficar super animada? Eu fiquei até mais crente. Dá para acreditar? E agora já virou rotina. É errado virar rotina? Não é. Mas o que eu quero dizer para você? Não coloque os teus olhos naquilo que é passageiro. Não fica preso nessas coisas, porque isso vai passar, irmão. E sabe qual que é o ápice da vida cristã? É você entender que a maior adrenalina, a maior euforia, o maior entusiasmo que tem que existir dentro de você é obedecer a Deus e buscar a presença dEle. Porque isso aí não passa. Aquele que, irmão, se converteu de verdade ao Senhor e deixou Jesus entrar no seu coração, não tem que passar. E o dia que essa chama começar a se esfriar, corre para Ele, porque é sinal que você está se distanciando dEle.
Ele promete para você: eu, dentro de você, sou uma chama acesa. Irmão, então o erro não está em Jesus. Você há de concordar comigo que o erro não estava em Moisés, o erro não estava em Jesus. Cada um com seus problemas. A verdade é que, infelizmente, nós nos afastamos de Jesus e queremos encontrar um culpado. A nossa incredulidade, ela nos cega. E eu quero caminhar aqui para nós finalizarmos. Quando nós olhamos para esse texto, vou dar uma aceleradinha aqui para o final. O que a incredulidade, irmão, faz com as pessoas? Perceba aqui nesse versículo que Isaías ele vai falar de revelações, ele vai falar de coisas espirituais. Que o homem e a mulher de Deus, que permite que a incredulidade permaneça no seu coração, que a fé se apague, ele vai falar sobre duas coisas. Ele fala assim, ó: cegou-lhes os olhos e endureceram o coração. E quando a Bíblia fala, então, que a incredulidade deles cegou os olhos. E o que eu vejo como cegar os olhos, irmão? É quando muitas vezes nós nos esquecemos dos feitos de Jesus e não percebemos mais. Às vezes você, durante o teu dia, você não percebe o quanto Jesus se faz presente nele. Quando alguém chega para você e diz assim: creia, você vai ser curado. Creia, Deus vai fazer um milagre. Será que você se apropria disso com fé? Será que você tem percebido os feitos do Senhor? Você tem olhado para Ele? E endurecer o coração. Ao contrário disso, irmão, aqueles que caminham por fé, da mesma forma. Os olhos veem. Ao contrário da incredulidade que cega o nosso olho, a fé faz os nossos olhos enxergar a Deus. Enxergar o que Deus quer fazer. Enxergar aonde Deus quer levar você. As promessas de Deus precisam estar vivas no seu coração. Você sabia que quando você recebeu Jesus na sua vida e o Senhor entrou no seu coração, os seus olhos se tornaram novos? Assim como uma nova criatura que você se tornou, seus olhos também ficaram novos. Mas a incredulidade quer fazer o quê? Fechar os teus olhos. Para que você não perceba mais. Para que você não respeite mais. Para que você não obedeça mais. E o coração também, ao contrário da incredulidade que faz o coração enrijecer, endurecer. E às vezes a gente está de culto em culto, ouvindo palavras após palavras. E Deus está falando, falando, falando. E endurecer o coração é exatamente isso. Você ouvir e não obedecer. Você ouvir e não tomar aquilo para você. E o coração, então, ele passa, um coração de fé, ele passa a compreender e estar aberto ao propósito que Deus tem para a sua vida. E ele continua, e ele termina dizendo assim: aqueles que estão com os olhos abertos, com o coração compreensivo, aquele que tem fé, ele então, olha o que diz, se convertem e Jesus os cura. Olha o processo. Você se sente, vou falar de sentimento, mas não é esse sentimento, né, irmão? Você, quando olha para você, você se avalia alguém que se converteu a Jesus? Você se avalia alguém que o Senhor Jesus está curando todos os dias? Porque conversão é uma mudança.
é uma transformação, que é o que Jesus quer fazer com todos nós, com cada filho, cada filha. E eu termino dizendo, irmãos, nós precisamos alimentar a nossa fé. Precisamos. Eu comecei dizendo que os dias são maus. E eles são maus. Você vai ver coisas que a TV não mostra. Você vai ver coisas que a rede social não mostra. Mas nós vamos ver. Sabe por quê? Porque não se trata de coisas externas só. Se trata de coisas espirituais. É cumprimento das Escrituras. A Bíblia vai dizer que haverá nos últimos dias apostasia da fé, abandono. Pastora, mas Jesus tem o melhor. Jesus não tem só o céu. Jesus, ele tem mais que o céu. Ele tem Ele para as nossas vidas. É a vida completa, é a vida feliz que todo ser humano nasceu para ter. É o Senhor. Mas você vai ver pessoas rejeitando isso. Por quê? Porque elas decidiram viver para si próprias. Amantes de si mesmas. Mas em nome de Jesus, irmãos, sobre a minha vida e a tua vida haverá fé. Para permanecer de pé. Eu e a minha casa, você precisa declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui intercedendo por sua família, intercedendo por pessoas que amam. Eu sei que tem. Há muitas pessoas dentro da tua família que ainda não receberam a salvação, que ainda não confessaram Jesus, levantaram as mãos e diz: a minha vida é tua, Senhor. Mas em nome de Jesus essas pessoas vão receber a Cristo. Elas vão entrar numa igreja, elas vão ouvir a palavra, elas vão se entregar ao Senhor, mas você precisa permanecer. Quem sabe você seja um dos primeiros, os pioneiros da fé que Deus chamou. Amém? Eu quero chamar o ministério de louvor. Aleluia. Pode se colocar de pé, irmão.